Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marcelo Schissel e você está no canal Agora Você Aprende a Investir. Agora vai! Hoje eu vou mostrar para vocês um programinha feito em Python da Teoria Moderna do Portfólio para atualizar um outro programa que eu tinha feito e está aqui no canal disponível também em R, só que algumas funções lá elas não funcionam mais. Então, eu fiz aqui em Python, que a atualização é bem melhor, a comunidade é bem maior de Python e eu acho que isso aqui vai ser mais duradouro. Se você gosta do meu trabalho, já sabe, senta o dedo aí no botão do like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e vamos embora aprender um pouquinho mais aqui da teoria moderna do portfólio do Markowitz. Vamos lá então? Bom, primeiro ponto aqui que eu quero chamar a atenção é que a gente não vai falar aqui sobre a programação em si. Como eu não sou programador, eu sou estatístico, com formação em estatística, então aqui programar não é a minha melhor qualidade. O que eu fiz? Eu vou em vários lugares aqui, em vários sites e vou copiando aqui a parte que me interessa, acho um pedaço do programa aqui, outro pedaço do programa ali e vou montando aqui um programa que me satisfaz. Então, eu fiz isso, já está substitui agora aquele programa em R que não está funcionando mais. Então, agora vocês já podem utilizar esse programa aqui, que eu vou deixar compartilhado aqui, vocês sabem, né? Vão na descrição aqui, eu deixo os programas compartilhados. Uma coisa que eu quero destacar é esse programa aqui, ele é feito em Python. Então, eu utilizei o Colab, Google Colab. Então, você não precisa instalar o programa no seu computador, você pode usar no Google. Se você não sabe como usar o Google Colab, eu te sugiro procurar aí no Google. Aqui no YouTube mesmo, tem várias pessoas que ensinam a configurar o Google Colab. E depois você copia esse programa e roda lá, que vai funcionar perfeitamente. Você não vai precisar instalar nada, é muito tranquilo, fica sempre online. Eu acho muito prático. Então, vou passar aqui rapidinho. Como eu falei, a intenção não é explicar o programa, eu vou fazer o passo a passo aqui para ensinar vocês a utilizar esse programa. Só isso, tá bom? Então vamos lá. Bom, primeiro ponto aqui, a gente tem que instalar as bibliotecas aqui. Então isso aqui é Ctrl Enter, você seleciona cada caixinha dessa, dá um Ctrl Enter e ele começa a instalação. Isso é muito tranquilo, está funcionando tudo e se você for usar o Google Colab vai funcionar tranquilamente, porque vai ser o mesmo ambiente que eu estou usando, tá? Uma vez que isso aqui rodou, você já pode passar para baixo aqui. Você tem que importar agora as bibliotecas. Aqui primeiro eu instalei, né, as bibliotecas que não tinham. Agora eu importo as bibliotecas que já são proprietárias do Python e que foram instaladas junto. Mas eu tenho que carregar, tá bom? Agora aqui, olha só, aqui foi uma convenção que eu fiz. Eu preciso aqui da data de início e data fim. O que eu coloquei? A data fim é hoje e a data início é a data que eu coloco aqui a quantidade de anos para trás. Olha só, aqui eu sempre vou colocar esse joguinho da velha aqui para destacar no programa, porque são muitas coisas, né? Para facilitar a nossa visão. Então, toda vez que tiver um parâmetro que eu posso mudar na mão aqui, vai ter essa configuração aqui, tá bom? Então, eu coloquei aqui a quantidade de anos, 5 anos. Se você quiser mudar, é só você vir aqui e digitar, não tem problema, é aqui mesmo. Vamos botar 5 anos, porque eu quero que isso aqui ande mais rápido um pouquinho, tá bom? Vamos aqui, dou Ctrl Enter, ele roda de novo aqui. Já configurou minha data início e minha data fim. Veja aqui, ó. Data início, então, ficou dia 9/10/2017, dia 9/10/2022, que é o dia de hoje, tá? Vamos, então... os ativos que eu quero copiar aqui para a gente fazer o teste. Hoje eu estou pegando aqui 5, a Engie, Itaúsa, Vivo, Bradesco e Sabesp. Depois a gente vai alterar aqui para mostrar para vocês como é fácil adicionar mais ativos. Aqui começa especificamente a importação dos preços dos ativos, né? Aqui eu vou renomear as colunas, porque essas bibliotecas aqui, elas precisam do SA na frente, mas isso aqui não faz nenhum sentido para a gente, então isso é uma coisa muito interna, você não precisa se preocupar com isso. Veja que eu estou passando rapidinho aqui só para a gente ir usando o programa, tá? Aqui, esse preço 100 é o seguinte, como eu tenho vários ativos aqui, tem ativos que eu tenho um preço mais alto, tem ativos que eu tenho um preço mais baixo,
Então, quando eu trago tudo para a mesma escala, eu consigo visualizar do mesmo ponto de partida, entendeu? Porque, por exemplo, se eu tenho um ativo que vale, sei lá, 40 e tantos reais o preço da cotação dele, e tem um preço que vale, e tem um outro ativo que vale, sei lá, 5 reais o preço da cotação, concorda que vai ficar um muito grande e um muito pequeno, e isso vai ficar só um risquinho, o pequeno. Então, isso aqui é só para visualizar os ativos na mesma escala, que vai dar esta cara aqui, ó. Vamos rodar, ó, rodando o gráfico, pronto, olha só, saiu tudo do mesmo ponto e você consegue ver aqui o movimento de todos os ativos. Isso aqui é só uma coisa para a gente ir explorando os dados, né? Você vê que aqui estão as cores dos ativos e aqui os gráficos. Então fica muito fácil de você localizar isso, tá bom? Vamos lá. Agora a gente vai estimar os retornos, a volatilidade e a covariância. Vamos aqui. Botei as formuletas aqui. E aqui eu quero mostrar outra coisa. Retorno. Eu crio um rótulo, porque lembra que estava com SA? Agora eu trouxe tudo para o padrão normal que a gente conhece, que é esse aqui. E aqui eu rodo de novo. Estou rodando de novo, porque eu já rodei isso aqui para vocês verem, tá? Então olha só, uma coisa que eu gosto de destacar aqui, eu gosto de usar o logaritmo, tá? O preço em logaritmo. Por quê? A rentabilidade dos ativos, ela é acumulativa, né? Ela é multiplicativa, na verdade, por causa dos juros compostos. Então eu gosto de usar, mas se você utilizar isso aqui, não vai ter muita diferença não, porque observa aqui, ó, a variação dos preços, a variação da rentabilidade, na verdade, ela é muito pequena, 6629, 6607, 1064, 1063. É muito pequena, mas do ponto de vista matemático, utilizar isso aqui é mais acertado por conta do efeito multiplicativo dos juros compostos, tá bom? Aqui, a outra coisa que a gente vai fazer é fazer a geração dos portfólios. Nesse caso aqui, deixa eu fazer uma modificação aqui. Lembra que eu falei que esses sinais aqui é onde você pode modificar. Vamos rodar aqui 100 portfólios. O que são 100 portfólios? Ele vai gerar 100 carteiras a partir dos ativos que eu mandei para ele, tá bom? Então vamos aqui, 100. Eu quero mostrar isso aqui para vocês visualizarem aqui no gráfico. Olha só, vou rodar aqui de novo. Ok. Isso aqui são 100 portfólios gerados com todos aqueles ativos. Cada pontinho desse é um portfólio gerado, ou seja, uma combinação daqueles ativos com os respectivos pesos, tá bom? Eu fiz com 100 aqui para mostrar para vocês que isso são as carteiras geradas. Cada carteira dessa é um portfólio com aqueles ativos. Mas, concorda que 100 é pouco, né? Quanto maior, melhor a estimativa. Então, a gente bota 1000 aqui. Se você quiser botar 10 mil, eu vou botar 1000, porque vai mais rápido, porque senão demora muito. Se você quiser, sei lá, 10 mil, 50 mil, você que sabe. E olha como é que muda aqui o gráfico. Bom, agora terão 1000 portfólios, 1000 carteirinhas geradas. Aí a gente já começa a ver aquele desenho do Markowitz. Por falar nisso, se você não está entendendo o que eu estou falando, tem uma lista aqui de risco e retorno que eu falo desde o início, a teoria do Markowitz, e explico o passo a passo. Eu não estou fazendo isso aqui agora porque você já deve ter visto a lista aqui, essa playlist que está aqui no card e está aqui na descrição também. Você vai entender mais sobre a teoria que está por trás do portfólio, tá bom? Isso aqui é só o programa, para você já visualizar os resultados. Aqui eu sempre estou colocando as formuletas, né, que eu estou usando. Aqui uma outra coisa que eu posso utilizar é o seguinte: como eu vou gerar um portfólio com Sharpe, lembra que o Sharpe ele calcula o excesso de rentabilidade quando você coloca um ativo livre de risco, né? Então aqui você coloca o seu ativo livre de risco, a taxa que você acha que é razoável. Você pode escolher taxa Selic, taxa do Tesouro Americano, o céu é o limite. Você que sabe, tá? De novo, se você não sabe a teoria, dá uma olhada na playlist para entender do que a gente está falando, tá bom? Botei aqui 0,8 para a gente fazer uma experiência. 0,8 então aqui vai ser 8%. Calculei aqui a taxa diária, porque a gente está calculando preço diário, né? Então estamos aqui com taxa diária. Tá bom. Vou rodar aqui uma função que calcula o retorno e a volatilidade. Então a partir daqui a gente começa a brincar de fato. Vou mostrar uma parada para vocês aqui. Aqui eu vou rodar isso, ele vai me gerar as restrições da função, ou seja, os parâmetros que eu tenho que seguir. No caso aqui, eu posso colocar aqui que a soma dos meus pesos dá 100. Né? E esses meus pesos, eles variam de 0 a 100% por ativo. Tá? E a soma de todos os ativos tem que dar 100. Claro, eu tenho que alocar 100% do meu capital. Né? Então, é isso aqui que esse quadrinho aqui está fazendo.
Eu coloquei aqui, ó. Então, pode ser de 0 até 100. 1 menos 0 dá 100, né? Agora, vamos rodar aqui a otimização da carteira. Ele calculou a carteira ótima. E aqui, a primeira rodada. O que está calculando? A carteira com menor risco. Você sabe que a fronteira eficiente do Markowitz, ele vai te dar ali a carteira com menor volatilidade e melhor rentabilidade, tá? Então, é isso que ele deu aqui. Então, aqui, ele já mostrou para a gente, ó, que eu tenho aqui os ativos que eu coloquei, né? E aqui são os pesos. Mas vamos colocar aqui mais para frente, que eu tenho um gráfico que vai mostrar melhor para a gente. Vou calcular aqui a fronteira eficiente. Vou rodar aqui de novo, porque a gente está sempre rodando de novo aqui. Então tá. Essa estrelinha aqui está me mostrando o seguinte. Ó, isso aqui é volatilidade, risco, né? E aqui retorno. O ponto mais esquerdo aqui é onde vai aparecer aqui a carteira com a menor volatilidade, menor risco e com maior rentabilidade. Claro que eu tenho carteiras aqui com mais rentabilidade. Por exemplo, essa aqui, ó. Essa aqui está bem maior do que essa. Mas olha o tamanho do risco dela também, né? Então, é isso que essa carteira procura. Essa fronteira eficiente procura isso, tá bom? Vamos aqui, o próximo. Vamos rodar agora. Eu quero mostrar isso aqui para vocês. Para fazer aquela alocação ótima, para eu ter este ponto aqui, ó. Este ponto aqui, ó. O menor risco com a melhor rentabilidade, eu preciso dessa alocação aqui. 50% em Engie, 16% em Itaúsa, 33% em Vivo, e nada em Bradesco e nada em Sabesp. Tá? Esse é o cálculo que ele fez. Beleza. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês, que é possível também de modificar, mas veja bem, quando você modifica isso, você altera a teoria, né? Você não está pegando a melhor carteira. Então, tem que ter cuidado. Aqui, eu estou falando que eu posso ter 0% do ativo e 100% do ativo. Mas vamos supor o seguinte, eu queria ter uma quantidade mínima nos meus ativos. Ou seja, eu não quero que seja zerado um ativo tal. Aquela é a minha carteira de 5 ativos, mas eu quero pelo menos, sei lá, 1%. Aí eu venho e coloco aqui, 1%. E se eu rodar aqui, ó, roda aqui, roda aqui, roda aqui, rodar é Ctrl Enter, tá? Ele já vai me mudar. Vou mostrar logo direto no gráfico aqui para a gente ter o efeito visual melhor. Então, vamos rodar aqui de novo. Olha só. Ele já está me falando o seguinte, ó. O gráfico me mostra que eu diminuo um pouco as alocações aqui e aloco 1% nos outros ativos que eu não queria ter zerado, tá bom? Então, é para isso que serve aquele limite, né? Os meus limites de alocação, ou seja, varia de 0 até 100, tá bom? Vou deixar aqui 0 e 100 para que o algoritmo calcule a melhor carteira, a melhor possibilidade de acordo com a teoria, tá? Mas eu estou te falando que isso é uma coisa que é possível de você fazer, tá? Rodando aqui de novo, vocês já devem ter entendido. Aliás, se não entendeu, deixa aí no comentário o que você gostaria que fosse explicado melhor. Se você não está entendendo a teoria, lembra que eu já tenho uma playlist aqui. Também uma coisa muito importante aí, você compartilhar essa informação com amigos. Eu tenho certeza que muita gente gostaria de ter uma informação dessa, gostaria de ter um programa desse para rodar e não tem, tá? A outra coisa aqui, a gente calculou a menor volatilidade com o melhor risco, né? Agora a gente vai fazer a outra carteira com o índice Sharpe máximo, ou seja, com o maior Sharpe. E lembra que o Sharpe é o excesso de retorno além de um ativo livre de risco que a gente colocou ali 8%, tá? Então, bora aqui. Rodei, beleza? Vai aparecer aqui a carteirinha com menor risco e melhor rentabilidade para esse ponto aqui. E a carteira ótima, onde maximiza o Sharpe, o índice Sharpe. Então, você vê que maximiza bastante aqui em relação a essa carteira aqui. Tá ok? Vamos ver como é que ficou aqui as nossas alocações. Olha só aqui, ele já muda bastante, né? Ele só ficou aqui com a elétrica e com a de saneamento, né? A Sabesp e a Engie. Beleza, isso é o que a alocação está nos informando. E agora, com a linha de alocação de capital, que é a gente misturar um pouquinho de renda fixa com a carteira, renda variável com renda fixa,
a gente faz essa fusão aqui entre quantidade que a gente aloca em renda fixa e quantidade que a gente aloca em renda variável. Vamos entrar aqui, dê um Enter. Aqui você está vendo o nível de aversão. Quanto maior o parâmetro, maior a... Na verdade está errado aqui. É quanto menor... Opa, já ia escrevendo errado aqui, né? Quanto menor esse parâmetro, maior é a aversão ao risco que a pessoa tem, tá? Então aqui eu botei 5. Vamos rodar aqui só para a gente testar como é que fica a minha alocação entre renda variável e renda fixa. Rodando aqui de novo, Ctrl Enter, vamos rodar, Ctrl Enter, olha só. Então esta carteirinha aqui, ela me mostra aqui o quanto que eu vou chegar até o índice Sharpe máximo e a alocação que eu coloco aqui em renda fixa. Tá, e o que que dá isso aqui? Vamos ver aqui no gráfico. Rodei, vamos ver aqui os percentuais agora. Vai me dar agora então a renda fixa na minha carteira. Eu tenho aqui, então, a alocação de 26,58%, 32% em Sabesp e 40,88% em Engie. Tá, beleza. Você deve estar meio confuso aqui. Pô, então esse nível de aversão aqui, eu posso alterar. Vamos, sei lá, se eu coloco 10 aqui, eu não quero tanto renda fixa assim, eu sou um cara mais agressivo. Eu venho, vou rodando aqui de novo, tranquilo. É só ir dando Ctrl Enter. Observa que esse valor aqui, ele vai mudar um pouquinho. Ó, baixou para cá, né? Você diminuiu a quantidade de renda fixa e a quantidade agora de alocação também vai ser mudada, olha só. Vamos rodar aqui. Pronto, baixou para 13,29%. E aqui você teria a carteira que faz todas as combinações explicadas lá na teoria do portfólio do Markowitz, inclusive com o mix aqui da renda fixa. Para mostrar para vocês como é fácil inserir mais ativos, eu vou fazer aqui mais um ativo. Na verdade, vou botar 2 aqui, eu até deixei como exemplo, só para mostrar para vocês, e botar para rodar de uma vez, não vou precisar ficar mostrando tudo, que vocês já entenderam aqui como é que funciona. Então, eu venho aqui, descomento isso, e venho aqui e comento isso. Beleza. Então, eu adicionei já a Petrobras e a Vale, tá? Daqui para baixo, se eu der Ctrl F10, ele vai me rodar tudo daqui para baixo. Vai importar os novos ativos e vai fazer todos aqueles cálculos que a gente viu lá para frente. Vamos descendo aqui e já está tudo calculado. Mostrando aqui a história de cada ativo. Você veja que aqui a Vale e Petrobras, elas estão bem acima dos outros ativos, né? Principalmente aqui nos últimos anos. Isso deve dar uma distorcida bem legal na carteira. Aqui vocês já viram isso tudo. É mais legal aqui no gráfico. Os portfólios gerados, as carteiras geradas, né? Continuar aqui com a taxa de 0,08, tá bom? 8%. Vamos aqui, de 0 a 100 também. Pronto, aqui continua calculando a mesma coisa, a menor volatilidade com melhor rentabilidade. A alocação aqui, agora a gente tem Petrobras e Vale, né? Então isso aqui é a alocação ótima para o menor risco e melhor retorno. Agora com o índice Sharpe máximo, mesma coisa, ele deu bem para cá. Quando eu insiro Vale e Petrobras, eu tenho grandes rentabilidades aqui, principalmente nos últimos anos. Então ele deu um Sharpe aqui bem em cima, né? Bem para cima. Inclusive seu risco foi lá pro talo, né? Beleza, vamos ver aqui como é que ficou. Olha só, tá vendo? Ele alocou quase tudo em Vale e Petrobras para eu ter a alocação no Sharpe máximo, né? É o excesso de retorno sobre o ativo livre de risco, né? Então aqui ficou com 1,6 de Engie, Petrobras e Vale. Vamos descendo aqui. Mesma coisa aqui, vamos deixar o nível de aversão aqui de risco do usuário em 10, tá beleza? Agora eu tenho essa carteirinha aqui em renda fixa. Vamos ver aqui quanto é que deu a nossa alocação. Então aqui, ó, continua 1,3, 48, 30,68, 20,06 em renda fixa. Pô, eu queria mais renda fixa, né? O que você faz? Você vai aqui e diminui a quantidade. Aqui, mesma coisa, Ctrl F10. Pronto, já rodou tudo. Vamos ver aqui a alocação. Pronto, agora eu estou alocando 40% 0,4, 23% em Vale, Petrobras 35,99 e Engie caiu para 0,97. Beleza?
Bom, para as pessoas que não têm nenhuma noção com programação, pode parecer meio assombroso, mas vocês vejam que não é difícil não. Uma vez que você tem esse programa copiado, ele já foi testado, é só seguir esses passos que eu dei aqui, que ele vai rodar tranquilamente. Aliás, eu quero fazer um pedido aí para pessoas que já programam, para programadores. Eu sei que esses caras têm a capacidade de diminuir bastante o programa e otimizar bastante o programa, principalmente na forma de parametrizar, deixar uma interface mais intuitiva para o usuário. Se você usar esse programa, fizer essas modificações, por favor, compartilha comigo, que aí eu faço um outro vídeo, mostro aqui para a comunidade e a gente vai se ajudando. Beleza? Então, já sabe, deixa o like aí, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal. Muito obrigado por ter ficado comigo até agora. Eu fico por aqui. Bons investimentos. Um abraço.